Olá, amigos, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Vicky Caneda, Mike, Cruz Samuel, Irel, tudo bem, Irel? Boa noite. Mireide, Dona Regina, sejam muito bem-vindos todos vocês. Daqui a pouco a gente começa a esperar o pessoal chegar. Hoje vamos fazer uma live aí bem rapidinha, tranquila, para a gente apresentar um pouco do que é a filosofia, que serve aí também como abertura do nosso curso, que vamos iniciar no dia 30, segunda-feira, né? Já temos aí os alunos inscritos, quem quiser se inscrever, depois vou dar alguns conselhos. Seja bem-vindo, boa noite, Rodrigo, Samuel, boa noite, meu caro. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Mireide. Se vocês puderem também, irem curtindo aí e mandando o aviãozinho para que mais pessoas possam participar da live. Faz tempo que eu não faço live aqui sozinho, né? Geralmente estou sendo convidado pelas lives e estou voltando aí a mexer com o Instagram, pelo menos nessa questão do ao vivo, tá? Boa noite, Mike. Sexta-feira, vamos ver se você participa, hein, Mike? Ver se o pessoal vai chegando. Por favor, mandem aí um aviãozinho, tá? Para poder levar a live para mais pessoas. Stephanie, seja bem-vinda. Muito boa noite. Meu amigo Éder. Ítalo, seja bem-vindo. Acabamos de ter uma aula de catecismo, né, Ítalo? Ah, sim, Mike. Isso não tem jeito, né? São as circunstâncias, né? As contingências. Mas se você puder participar na sexta, será muito bem-vindo, ok? Esperar mais alguns minutos para a gente iniciar. Tá? Para o pessoal que está aí presente, não sei, de repente não está sabendo, nós vamos trabalhar aqui o nosso primeiro curso a partir aqui dos contatos do Instagram. Já temos aí alguns alunos inscritos, graças a Deus. Vamos iniciar um curso de introdução à filosofia, tá? Ele vai se iniciar no dia 30. Vai ocorrer todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. As aulas serão feitas pelo Zoom, né? As aulas serão gravadas, então o aluno ele pode assistir depois, tá? Deixa eu fixar aqui o assunto da live pra gente começar, tá? Só um segundo. Elias, seja bem-vindo. Obrigado, Éder. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo fixar, né? Só meio... Pronto. Fixado o comentário. Maravilha. Ok? Esperar mais um pouquinho para a gente iniciar. Vocês que já estão aí, se vocês quiserem participando na medida que a live for acontecendo, com perguntas, fiquem à vontade, tá? Quanto mais pessoas perguntarem, melhor é para a gente ir tirando as dúvidas, tá? Desse possível curso e também do assunto que nós propusemos falar hoje, que é a questão relativa à filosofia. Seja bem-vinda, Duda. Muito bem-vinda. Boa noite a todos. Gabriel, seja bem-vindo. Oi, Tia Penha, seja bem-vinda, boa noite. Vamos começar já já. Dona Regina, bem-vinda, boa noite. Bem, amigos, eu acho que nós podemos começar, né? A live também vai ficar gravada, né? Pelo menos em alguns dias, depois a gente vai retirar e destiná-la, tá, aos alunos do curso, tá? O que acontece? Nós vamos iniciar um curso de introdução à filosofia a partir de segunda-feira, dia 30. Boa noite, Davi, seja bem-vindo, meu amigo. E nesse curso nós pretendemos, né, a partir dessas aulas, averiguar, né, todos os detalhes do caminho daquilo que nós chamamos de tradição filosófica, né? Então nós vamos ali interpretar as grandes doutrinas filosóficas,
Vamos usar a própria história da filosofia como um pano de fundo, como um mapa, né, de transição do curso, mas basicamente o nosso objetivo é tentar trazer os princípios da filosofia para a vida das pessoas, né? Pessoas essas que vivem nesse mundo tão caótico que é o mundo moderno. Então a filosofia ela se mostra aí como um mestre, um mapa necessário para que a nossa vida ela ganhe uma ordem muito maior, para que aí sim nós possamos alcançar a felicidade, que é o grande objetivo de todo ser humano. Boa noite, Libêncio, seja bem-vindo. Danilo Cordella, bem-vindo, meu amigo. Então, diante disso, podemos, enfim, iniciar a nossa live, tá? Você que está entrando agora, se quiser, fique até o final. Ao final da live, a gente vai falar um pouco mais sobre o curso, dar mais informações para aqueles alunos que estiverem interessados, obviamente. Boa noite, Libêncio. Então, vamos lá. A proposta dessa live é tentar mostrar, de algum modo, como a filosofia é necessária na nossa vida, tá? Sejamos muito honestos. Quando a gente fala a palavra filosofia, geralmente as pessoas que nunca tiveram contato ou nunca estudaram qualquer coisa de filosofia tendem a categorizar a filosofia de duas formas, né? E que formas são essas? A primeira forma é que geralmente as pessoas elas categorizam a filosofia como se fosse mais uma disciplina que é ensinada na escola, mais uma disciplina que é ensinada na faculdade, mas que as pessoas não conseguem enxergar a sua real importância, né? Nessa primeira percepção, que é uma percepção errônea, a tendência é que nós categorizemos a filosofia como se fosse uma ciência qualquer, né? Então, da mesma forma que nós temos lá, sei lá, aula de biologia, de química, de física, de matemática, nós também temos aula de filosofia, né? Só que essa percepção ela é totalmente errônea, por um motivo muito simples. Se você observar bem todas essas ciências que eu estou colocando aqui como exemplos, e perceber quais são os objetos de estudo referentes a essas ciências, a gente já percebe uma diferença gritante, tá? E nesse sentido eu tenho que falar, a filosofia ela é uma ciência superior, né? E que ela não pode nem mesmo ser comparada a essas outras ciências. Por que isso acontece, né? Por exemplo, se a gente pegar a biologia, né, e tentar estudar o básico da biologia, a gente vai perceber de cara que a biologia ela tem um objeto de estudo muito bem determinado. O que a biologia estuda? O que o biólogo estuda? O biólogo estuda os seres vivos. Então veja, o biólogo, quando ele olha para o mundo à nossa volta, ele passa uma espécie de peneira e deixa ficar ali apenas aquilo que é vivo. E ele tenta analisar, a partir principalmente do modelo moderno científico, ele tenta analisar os aspectos materiais da vida. Todo o restante de coisas que existem na realidade passa fora dessa peneira do biólogo, né? O físico, por exemplo, o que o físico estuda, né? O físico ele estuda o movimento dos corpos. Então ele olha para a realidade, percebe na materialidade das coisas o movimento e tenta estudar esse movimento. Todo o resto ele também joga fora, né? O químico, né? O que o químico faz? O químico estuda a estrutura da matéria. Então, por exemplo, o que é imaterial e que existe na realidade passa fora do horizonte do químico. E é aí que entra a especificidade da filosofia. E o porquê que a filosofia é tão importante, né? A filosofia, ela não tem um objeto único da realidade a ser estudado. Por um motivo muito simples. A filosofia visa estudar a realidade como um todo. Então veja, o filósofo é aquele indivíduo que olha para a realidade e tenta captar da realidade uma estrutura geral. E a partir dessa estrutura geral, ele vai compreendendo como a realidade como um todo funciona. Então veja que interessante. Até na própria determinação do objeto de estudo, a filosofia já se mostra muito mais completa do que as outras ciências. Então só por conta disso, a filosofia já deveria ser estudada por todas as outras áreas. Então veja que interessante. Se a filosofia fala da realidade como um todo, captando a sua estrutura, então o filósofo capta aqueles princípios que regem a realidade. Então veja, se um biólogo
além de estudar a biologia, estudar também a filosofia, ele vai captar certos princípios que escapam do horizonte da sua disciplina e ele vai se tornar, por conta disso, um biólogo melhor. Então veja que a filosofia, ao estudar a realidade como um todo, ela capta certas coisas que as ciências particulares não conseguem captar. E já nesse sentido, a filosofia se mostra necessária. Percebe? Um outro caminho também que as pessoas fazem ao tentar entender a filosofia, elas pensam que a filosofia é uma coisa meio aérea, onde se fala de tudo e se fala de nada, né? Um outro aspecto que nós temos do filósofo, né? O filósofo é aquele cara excêntrico, né? Meio amalucado, meio doido, né? Que fala de coisas que ninguém entende. Esse é um outro erro, né? E de onde vem esse erro? Esse erro vem da falta de conhecimento do básico de filosofia. Veja, a filosofia, ela capta certas realidades que são imateriais, que escapam, por vezes, e transcendem apenas a compreensão dos nossos sentidos. E por conta disso, a filosofia, por vezes, passa essa imagem. Mas veja, é o contrário disso. O filósofo é alguém que está com muito mais o pé na realidade do que essa pessoa que faz esse julgamento. Então a filosofia, ela capta certos aspectos da realidade que são invisíveis para um homem comum. Percebe? Eis aí mais um ponto necessário de se estudar a filosofia. A filosofia, ela vai te ensinar a olhar para a realidade com a inteligência limpa e aberta para captar certos aspectos que uma pessoa comum não captaria. E isso, obviamente, vai melhorar a sua vida, porque vai fazer você perceber certos princípios que até então você não percebia. Então veja que a filosofia, ela é muito mais do que uma disciplina, do que uma ciência particular. Ela é um saber, né, uma tradição que deveria ser conhecida por todos, justamente por esse efeito totalizante que ela tem. Ela olha para a realidade como um todo. Daí a necessidade da filosofia. Daí a necessidade de apresentarmos esse curso introdutório à filosofia que iniciaremos dia 30. Percebe? Então, nesse sentido, a filosofia, ela já se mostra necessária. Tá? No entanto, o que é filosofia? Né? Como explicar o que é a filosofia? A primeira pista que nós temos já vem do significado, do seu significado etimológico. Ou seja, a própria palavra filosofia já nos dá pistas sobre o que ela é. É óbvio que a maior parte de vocês já sabe, né? A filosofia, ela é um método hipertradicional que já existe há muito tempo. Né? Ela é a mais antiga de todas as ciências. Ela só perde em idade para a matemática. Mas veja, a própria palavra filosofia, né? Termo esse cunhado por Pitágoras, lá na antiguidade grega, a própria palavra já nos dá pistas do que se trata a filosofia. Né? E o que nos diz a palavra filosofia? A palavra filosofia, no seu significado etimológico, ela é a união de dois termos gregos, né? Filia e sophos. Basicamente, todo aluno do ensino médio, da educação básica, já deve ter escutado isso. No entanto, é no significado ou nos significados desses dois termos é que nós temos a compreensão mais essencial do que é a filosofia. Na tradução etimológica, nós temos o seguinte, que a filosofia é um amor pela sabedoria. A filosofia é um amor pela sabedoria. Sejamos muito honestos. Esse primeiro significado etimológico, ele se mostra por demais generalista, né? Por demais poético. No entanto, esse significado já guarda uma profundidade impressionante. O filósofo é aquele que ama a sabedoria. Então veja que coisa interessante. Na significação etimológica de todas as outras ciências, você não vê esse tom de gravidade existencial para o próprio ser humano ao citar a palavra amor. Para ser filósofo é necessário amar. Amar a sabedoria. Mas do que se trata esse amor? Do que quer dizer esse amor quando Pitágoras funda essa palavra? Desenvolve esse termo. Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o amor não é
um sentimento qualquer, como ira, raiva, paixão, alegria, tristeza. Não. O amor transcende a todo esse sentimento. O amor é um ato do intelecto humano. Então veja aqui uma questão fundamental para a gente compreender o significado etimológico do termo filosofia. Amor à sabedoria. Esse amor é um movimento do intelecto. Então veja, o amor ele não acontece a partir das nossas paixões, dos nossos sentimentos mais baixos. O amor está ligado ao nosso intelecto. E o que é o intelecto? O intelecto é a capacidade dos seres com dignidade de pessoa, como seres humanos, de compreender as coisas. Então veja, quem ama quer compreender. Né? A gente pode até trazer aqui um exemplo bem simplório para ilustrar a questão. Tá? Por exemplo, eu amo a minha esposa. Eu não tenho um sentimentozinho pela minha esposa. Eu não tenho uma mera paixão pela minha esposa. Eu amo a minha esposa. E o que isso significa nas entrelinhas? Significa dizer o seguinte, que eu fiz uma escolha a partir da minha vontade, não é um mero desejo, a partir de uma vontade, eu direcionei a minha vontade para que intelectualmente eu compreenda cada vez mais o íntimo da minha esposa. E na medida em que eu vou compreendendo o íntimo da minha esposa, eu vou também revelando o meu íntimo para ela. Então veja, o ato de amar uma outra pessoa supõe uma revelação mútua, no qual eu vou conhecendo a alma dela, vou me conhecendo melhor e vou também me revelando para ela. E na medida em que essa revelação mútua vai acontecendo, nós vamos nos tornando um só. Então veja que o ato de amar não é um ato qualquer. Não é um sentimentozinho. Não é uma paixãozinha. É um ato muito mais sério do que esse. Porque o íntimo da minha esposa não está determinado apenas, por exemplo, no corpo dela. A minha esposa guarda mistérios que querem ser revelados e que eu quero conhecer. Da mesma forma que o meu íntimo quer revelar certos mistérios que eu possuo. Então veja, o ato de amar supõe conhecer mistérios, conhecer a intimidade. Em outras palavras, conhecer a alma do outro enquanto eu revelo a minha própria alma. Esse movimento que eu estou exemplificando no amor que eu sinto pela minha esposa, ele é análogo ao movimento do filósofo. O filósofo é aquele que ama a sabedoria. Portanto, o filósofo é aquele que, através de um ato intelectual, quer compreender a intimidade das coisas. Quer buscar a sabedoria. E essa sabedoria, por sua vez, ela quer ser revelada ao homem. Então, quem é o filósofo? O filósofo é aquele que olhou para o mundo, usou o próprio intelecto e percebeu que no mundo há uma espécie de pista, de rastro, que direciona o nosso intelecto para um mistério, para algo mais profundo, para algo mais íntimo. É por isso que o filósofo é aquele camarada que já desconfia das primeiras aparências. Porque ele está em busca daquilo que é essencial, daquilo que é íntimo, daquilo que corrobora a natureza das coisas. É nesse sentido que o filósofo é muito diferente dos outros indivíduos das outras ciências em particular. Ó. O filósofo ele quer compreender a intimidade da realidade. Ele quer perceber aquilo que está invisível aos olhos. Ele quer perceber aquilo que é essencial nas coisas. Porque ele ama a sabedoria. E ele guarda a esperança de que essa sabedoria será revelada para ele. Percebe? Então veja que a filosofia é algo muito mais sério e urgente do que nós imaginamos. Filosofia não é um simples ato de querer conhecer qualquer coisa.
Mas o ato de filosofar supõe o ato de buscar a intimidade da própria realidade. Vocês que estão aqui acompanhando a live, não sei se vocês já perceberam isso. Mas quando nós olhamos para as coisas nos convidam, de algum modo. Elas querem ser conhecidas. Como se o mundo, como se a realidade, ela fosse construída e criada para ser revelada para o homem. Então veja que interessante. Se o ato de amar é um ato intelectual, é um ato racional, e esse intelecto e essa razão é a nota que diferencia o homem de todos os outros seres, então devemos concluir que os seres humanos se realizam agindo com a razão, com o intelecto. E é nesse sentido que entra a necessidade da filosofia. Somente através da filosofia é que eu posso satisfazer aquilo que é mais natural em mim, aquilo que é mais natural no ser humano. Daí a necessidade da filosofia. O indivíduo humano que não se familiariza nem com o básico da filosofia, ele corre o risco de não se satisfazer na sua natureza humana, de não otimizar a sua própria existência e, em última instância, de não ser feliz. Porque o que supõe a felicidade? A felicidade supõe uma satisfação do ser humano. E se o aspecto que diferencia o ser humano dos outros seres é o intelecto, então eu tenho que satisfazer o meu intelecto. E a única maneira que eu tenho para isso é através da ferramenta chamada filosofia. Daí a necessidade do curso que estamos iniciando dia 30. Nesse curso nós vamos ter o tempo necessário para averiguar, através das doutrinas filosóficas desenvolvidas pelos grandes pensadores, nós vamos trafegar nessas doutrinas para que através dessas ferramentas nós possamos otimizar a nossa própria vida. Para que possamos recuperar esse senso de mistério da própria realidade. Para que nós possamos voltar a perceber de que sem a busca pela sabedoria, de que sem essa busca amorosa, nós não vamos conseguir nos satisfazer. E, portanto, a felicidade vai se tornar algo mais distante. Então veja, a filosofia ela é necessária porque ela vai nos ajudar a aperfeiçoar a nossa inteligência, limpando-a, de modo que nós possamos recuperar esse senso de mistério em relação à realidade. E que possamos recuperar dentro do nosso íntimo esse amor pela sabedoria. É isso que é importante. Veja, por vezes nós não queremos conhecer a realidade por uma preguiça, por um desânimo, por vícios que nós carregamos. Mas que, no entanto, poderíamos resumir a seguinte questão. Nós não queremos buscar sabedoria, nós não queremos conhecer as coisas por falta de filosofia. Por falta de filosofia. E isso é muito sério. Porque se você se negar a buscar, a compreender a filosofia, vai faltar a você uma ferramenta de compreensão da realidade. E aí o que vai acontecer na sua vida? Você vai passar a viver uma vida limitada, distante da verdade. E aí os seus pensamentos vão ficar todos bagunçados, por um motivo simples. Você não sabe dominar a técnica necessária para aperfeiçoar a razão e usar a razão da forma correta. Você vai se perder nos seus pensamentos confusos e caóticos. Percebe? Só a filosofia pode resolver isso daí. Não há outra saída. E na medida que eu me perco, confuso, nos meus pensamentos, aí ferrou. Aí eu vivo uma vida sub-humana, abaixo da dignidade humana. E aí eu vou começar a acreditar em demasia nas opiniões que eu tenho crença. Mas a mera crença em determinadas opiniões é a cegueira. Para um filósofo, as opiniões não constituem um conhecimento. E, aliás, aqui vem a má notícia. Na medida em que eu acredito muito nas minhas opiniões sem fundamento, por falta de filosofia, eu acabo enxergando a realidade
de forma falseada. E daqui a pouco o que está acontecendo comigo? Eu estou repetindo de forma macaqueada opiniões que já vêm prontas para mim. E aí eu passo a ser escravo de ideologias, de ideias que não são minhas. Porque nesse sentido eu não tenho autonomia sobre a minha própria existência. Eu não compreendo as coisas à minha volta. Eu não compreendo o meu próprio interior. Então a filosofia se faz necessária. É necessário aperfeiçoar o meu intelecto, ordená-lo, me conhecendo melhor. Veja, desde o momento em que eu nasci, eu fui adquirindo um monte de sujeiras no mundo. E essas sujeiras vão sendo intercaladas, tampando a minha real inteligência. Então é necessário agora um trabalho de volta. Um trabalho de autolimpeza. Um trabalho de ordenação interna. Eu tenho que ordenar a minha própria alma. Como é que eu vou revelar o meu íntimo para alguém se o meu íntimo é bagunçado, se eu nem o conheço? Então veja, o curso de filosofia que iniciaremos dia 30, ele faz esse trabalho de limpeza, ele faz esse trabalho de autoconhecimento. Eu começo a acessar uma certa intimidade dentro da minha alma que até então eu não conhecia. Então veja que interessante. No curso teremos a chance de tranquilamente, lentamente, executarmos esse método filosófico tradicional de autolimpeza, de busca do nosso eu mais verdadeiro, de retomada da nossa própria existência. Não é isso? O Platão, por exemplo, que é um dos grandes pensadores que vamos ter a oportunidade de estudar no curso, o Platão ele conta, né, uma história, né, um mito, uma alegoria muito interessante, que é a alegoria da carruagem, no qual ele imagina, né, um ser humano pilotando uma carruagem, segurando ali as rédeas de 2 cavalos que estão guiando a carruagem. Os cavalos estão ali simbolizando as nossas paixões mais desordenadas. Então o que é necessário? A carruagem que simboliza a minha vida, ela precisa saber para onde ela está indo. Então esse ser humano com as rédeas na mão é o quê? É o nosso intelecto, ó. O nosso intelecto que quer ali ordenar as nossas paixões para direcionar a nossa vida para a verdade, para o bem, para a beleza, que são os verdadeiros alimentos da alma humana. Então veja, sem esse direcionamento, eu não sei para onde estou indo. Veja a importância da filosofia. Somente a filosofia, com a sua técnica milenar, ela consegue nos dar certos direcionamentos para ordenarmos a nossa própria inteligência. Para que a nossa inteligência, a nossa vontade, recupere a nossa força desde o nosso íntimo. E possa ali ordenar o nosso interior, direcionando a nossa vida para aquilo que realmente nos alimenta. Não há coisa mais triste e infeliz do que ver pessoas desorientadas na própria existência. E principalmente quando a gente percebe que isso é falta de filosofia. O nosso curso não vai transformar ninguém em filósofo, mas vai dar ali a base necessária para você adentrar o mundo da filosofia para que a sua vida já ganhe uma ordem. Para você sair das opiniões e esbarrar no conhecimento verdadeiro. Para você se auto-ordenar. Para você trabalhar com autoconhecimento. Percebe? Daí a necessidade da filosofia. Não sei se você já percebeu, mas quando você vai explicar alguma coisa para alguém, e você vai tentando ali explicar da melhor maneira possível, você se enrola nas palavras, isso denota falta de ordenação no próprio pensamento, falta de contemplação adequada de uma verdade. Isso demonstra que você ainda está no nível das opiniões, ó. Isso demonstra uma falta de filosofia. Percebe? Vamos fazer aqui um exercício básico, filosófico, só para a gente sentir um gostinho, né, de como a filosofia ela pode surtir efeito na nossa vida. E como é que esse curso que nós vamos iniciar dia 30 pode ser importantíssimo para você. Tá? Primeira coisa, todos vocês já devem ter observado que vocês existem dentro da realidade. E o que é a realidade? A realidade, a princípio, é um conjunto de múltiplas coisas. Para onde nós olhamos, nós vemos coisas.
A gente olha, a gente observa árvores, a gente olha para o céu, a gente vê nuvens, a gente vê o sol, a gente vê a lua, a gente observa os animais, a gente observa outras pessoas. Para onde nós olhamos, as coisas se fazem presentes. Olha que interessante. Se você observar bem, e se você dominar o básico da técnica filosófica, você vai começar a se maravilhar com um detalhe muito interessante da realidade. Cada coisinha que existe na realidade tem uma maneira própria de proceder na existência. Cada coisinha que existe na realidade obedece uma natureza própria, obedece uma ordem própria. Não é assim? Então, por exemplo, eu estou andando na rua e vejo um cão dormindo. Quando eu olho para o cão, eu espero várias reações do cão. Ele pode continuar dormindo, ele pode acordar, ele pode começar a latir, ele pode avançar em mim, ele pode fugir de mim. Mas veja, ele não pode miar, ele não pode sair voando, ele não pode resolver equações matemáticas. E por que eu sei disso? Porque há algo dentro de mim, chamado de intelecto ou razão, que consegue captar a natureza do cão, a ordem interna do cão. E na medida que eu faço isso, eu consigo prever os seus movimentos. Ó. Então veja que coisa espetacular. As coisas que compõem a realidade, elas possuem uma natureza íntima que quer ser revelada aos seres humanos. Como se a própria realidade fosse construída para nós a conhecermos. Como se a própria realidade fosse um rastro de algo maior. A filosofia, ela então aperfeiçoa o nosso intelecto para que nós possamos compreender a natureza de cada coisinha posicionada na realidade. Veja que coisa fantástica. Um outro exercício que podemos fazer. Essas coisinhas, essas coisas que existem na realidade e que procedem segundo uma natureza própria, elas também estão interrelacionadas numa estrutura maior. Veja que coisa fantástica. Cada coisinha que existe na realidade depende de uma outra coisinha, que por sua vez depende de uma outra coisa, e assim por diante. Fazendo com que nós possamos perceber, desde que com a inteligência limpa, que a realidade ela integra todas as coisas existentes. A partir de uma relação interdependente muito interessante. Então veja que maravilha que é a própria realidade. A realidade ela foi construída e ela é estruturada de modo que o ser humano, a partir de uma inteligência limpa e aperfeiçoada, consegue perceber um quadro lindo, único, integrado, onde todas as coisas se integram. É isso que nós chamamos de realidade, é isso que nós chamamos de cosmos. Veja que coisa maravilhosa. Aristóteles diz, em um dos seus livros, algo sensacional. Ele diz o seguinte: a filosofia se inicia com o espanto, com o maravilhamento. E que espanto e maravilhamento é esse? São esses. É justamente quando nós olhamos para a realidade e a gente percebe esse quadro único, esse quadro belo. Quando nós nos espantamos com isso, quando nós nos maravilhamos, uma porta se abre. Essa porta é a possibilidade da filosofia. É nisso que o filósofo está atento. Então veja que interessante. Nesse curso que nós vamos iniciar a partir do dia 30, ele também tem essa proposta de tentar recuperar em você essa capacidade de se maravilhar com esse quadro único, com esse universo. Veja que nome adequado. Verso significa diversidade, une-um. Então a diversidade unificada numa coisa só, reunida numa coisa só, no próprio cosmos, na própria realidade, no universo. A partir do domínio de certas técnicas filosóficas, o nosso intelecto recupera essa visão integrada do universo, que é tão importante para nós. Porque veja você, se o universo é a reunião de todas as coisas ordenadas por uma interligação,
Então você, indivíduo humano, tem que achar sua posição no cosmos. O indivíduo humano que não sabe da sua posição na realidade, no cosmos, no universo, é um indivíduo que se conhece menos. E, por consequência, não tem um mapa para a própria felicidade. É um indivíduo que está encerrado no seu mundinho fragmentado, separado do universo e do cosmos. É um indivíduo que ainda não se atentou para isso. É um indivíduo que não se maravilhou com isso. E não sabendo o seu lugar na realidade, e não sabendo o seu lugar no cosmos, você vai acabar se perdendo no meio do caminho. Você não vai perceber a ordem da realidade que deve guiar a sua vida, que deve guiar a sua existência. Percebe? Então é necessário, é urgente recuperar essa capacidade de se maravilhar com essa ordem que é o mundo, que é o cosmos. Sem isso, a gente não dá nem o primeiro passo. Ó. Então vejam a necessidade da filosofia. Nenhuma outra ciência pode te dar isso. Porque todas as outras ciências não têm essa visão do universo. Vai ser sempre uma visão fragmentada. Necessária e útil, mas fragmentada. Por isso que para todas as outras áreas das ciências particulares, a filosofia também se faz necessária. Por que é muito fácil, grandes cientistas com uma inteligência assim admirável, eles se perdem no meio da própria teoria? Por falta de filosofia, por falta do domínio dos princípios que regem a realidade como um todo. Percebe? Não há coisa mais escandalosa no mundo moderno do que chegar para um professor de física e perguntar para ele o que é movimento, que deveria ser uma questão básica para ele. E que por falta de filosofia, ele não sabe em que lugar do cosmos o movimento está posicionado. Porque ele não sabe a hierarquia das coisas. Você chegar para um professor de química e perguntar o que é a matéria, e ele não saber, ou ele dá uma resposta decorada. Porque ele não sabe a posição adequada da matéria no cosmos. Então ele não sabe o que é matéria de fato. Ele não compreende como é que a matéria se relaciona com as outras coisas. Ou você perguntar para um professor de matemática o que é a quantidade. Percebe? Ou você perguntar para o professor de biologia o que é a vida. Eu posso saber, enquanto professor de biologia, o que é a vida, de maneira mais substancial na medida em que eu domino a técnica filosófica, que vai me mostrar exatamente onde a vida está localizada. Eu não sei se vocês viram, né, aquela cena que causou uma vergonha alheia em todos nós, que é aquele polemista, o Clóvis de Barros, ele dando uma entrevista para Abu Janra, né, no final do programa Provocações. Já virou até meme isso, né? E aí tá sem som. A Ivanilde tá dizendo que está sem som. O som tá normal para vocês? Por favor, me falem. Ah, tá normal? Então tá ótimo. Então, eu não sei se vocês viram, já virou até meme, né? Ah, maravilha, obrigado. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Vicky. Ok, Raira. E aí, nesse programa, a vergonha foi demais. O Abu Janra pergunta para um dito pretenso filósofo o que é a vida. E ele ficou ali num silêncio mortal de quase 1 minuto. Porque ele não sabia explicar o que é a vida. Ele não sabia, por um motivo simples. Essa pergunta que é tão vital, tão necessária, tão complexa, ela não foi respondida por falta de domínio de princípios filosóficos. Veja, a filosofia ela não vai te dar uma resposta acabada de todos os mistérios do mundo. Mas ela vai ordenar essas questões no seu lugar de fato. Você vai ter uma compreensão do todo. E aí quando te perguntarem o que é a vida ou o que é a sua vida, você vai verbalizar com mais lógica, de maneira mais próxima à verdade. Porque você vai saber localizar aquele assunto de fato dentro do cosmos, na sua posição real, na sua posição verdadeira. Você não vai inverter a hierarquia das coisas. Você não vai se perder no meio do seu pensamento. Você não vai se perder no meio das suas opiniões apaixonadas.
Percebe? Então a filosofia ela vai te dar essas ferramentas. Daí a importância. Veja, é igual verbalizar uma questão. Olha que interessante. A filosofia ela te fornece também certas ferramentas que através da lógica e da retórica, ela começa a te mostrar o seguinte: caramba, na medida que o meu intelecto apreende uma verdade da realidade, eu sou quase que naturalmente empurrado para verbalizar essa verdade contemplada para outro ser humano. E olha que interessante, se eu não sei verbalizar alguma coisa para outro ser humano, significa de duas uma. Ou que eu não contemplei uma verdade de fato, estou preso em opiniões que estão ali ainda confusas dentro da minha razão, dentro do meu pensamento, ou então eu não domino certas técnicas que também a filosofia proporciona de verbalizar com ordem e lógica aquilo que eu quero falar. Não é assim? A gente pega uma experiência bem básica disso, né? Quantas vezes na educação básica ou na faculdade, no ensino superior, nós tínhamos que fazer uma prova e tínhamos que estudar? Quando é que eu tinha certeza que eu compreendi aquilo que eu estudei? Simples. Quando eu conseguia explicar para mim mesmo ou para outra pessoa aquilo que eu estudei de forma ordenada. Se eu não conseguisse explicar aquilo, se eu ficasse confuso na hora da verbalização daquela verdade contemplada, significa dizer que eu ainda estou perdido nos meus pensamentos e nas minhas opiniões. Significa dizer que eu não fiz o itinerário filosófico necessário, que é o de sair das meras opiniões e chegar ao conhecimento de fato. Tá aí mais uma importância da técnica filosófica. Como verbalizar uma verdade. Olha a seriedade disso. Veja, a realidade que existe ao nosso redor, ela foi criada a partir do verbo divino. E nós, como imagens e semelhanças de Deus, temos o verbo para relatar as verdades que contemplamos desse mundo. Não há coisa mais horrível na existência humana do que aquele ser humano que quer verbalizar a mentira, que recorta, que reparte, que perde o elo com a realidade objetiva, que verbaliza coisas inventadas da sua própria cabeça, que não conseguiu contemplar uma verdade desse cosmos, dessa realidade ordenada. Tá aí mais uma necessidade da filosofia, ó. A filosofia vai fazer com que você recupere esse elo com a realidade ao seu redor. Vai começar a mostrar que aquilo que sai da sua boca deve estar acordado com a estrutura do cosmos, da realidade. Isso é a verdade. Percebe a questão? Isso é muito sério. É tão sério que quando a gente verbaliza uma verdade íntima de nós mesmos para um amigo muito próximo, para uma pessoa muito íntima, ou até para você mesmo, parece que aquela verdade ela é reconhecida e ganha um tom de maior importância. Não é assim? Quando, por exemplo, você comete um erro com alguém e você vai confessar para esse alguém o erro, você revive aquele erro. Aquela verdade toma forma na hora do verbo. Olha a seriedade de se falar algo. E olha a importância da filosofia para direcionar a sua fala, de forma que ela seja clara, ordenada e de forma que você relate uma verdade, para você começar a tomar posse da sua existência de fato. Não é assim? Me vem agora na mente, para a gente caminhar para o final, depois eu dar uma lida nas perguntas, vem agora na mente o famoso, famigerado, né, julgamento de Nuremberg, que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, onde soldados alemães nazistas foram julgados. E aí tem um caso muito emblemático, que um deles foi a julgamento, e antes de começar o julgamento ele teve a oportunidade de conversar com pessoas próximas dizendo o seguinte: olha, eu não sei vocês, mas nesse julgamento eu nem vou esperar perguntar nada pra mim, eu já vou falando tudo que eu fiz, porque o que eu fiz é certo. Eu persegui judeus, eu matei judeus, eu assassinei, eu fui cruel,
Mas tudo isso eu fiz em nome de uma causa superior. Então eu tenho orgulho do que eu fiz. E aí se inicia o julgamento. Ele então pede a palavra e diz o seguinte: olha, não precisa perguntar nada. Vou falar tudo que eu fiz. E aí ele foi relatando aquelas barbaridades que ele foi fazendo. E aí aconteceu um fato curioso. Aquela fala que no início era muito orgulhosa, verbalizada por aquele indivíduo, como tudo que ele estava falando era verdadeiro, ele fez aquilo mesmo. A voz dele que antes era empolgada, né, e autocentrada, ela foi ficando embarganhada, foi ganhando ali uma gagueira, ele foi ficando amedrontado com a própria barbaridade que ele tinha feito, mas agora ele estava verbalizando, então ele estava revivendo aquilo. E aí, de repente, o juiz pede para encerrar o julgamento por ali e disse o seguinte: olha, nós sabíamos que vocês tinham feito certas barbaridades, mas não tínhamos ideia do grau de crueldade. Nós vamos encerrar o julgamento aqui e vamos continuar amanhã. Então, aquele indivíduo que estava sendo julgado, aquele soldado alemão, ele foi guiado para sua prisão para recomeçar no outro dia. Qual foi a surpresa das pessoas no outro dia quando foram lá buscá-la para recomeçar o julgamento? Ela tinha se suicidado dentro da cela. A pessoa se suicidou. O que que isso nos mostra? Isso nos mostra o seguinte: o poder do verbo, o poder da fala humana. Quando a fala humana ela reverbera na realidade, aquela verdade toma forma. Então, quando o indivíduo começou a falar dele mesmo, para aquelas pessoas, ele foi tomando a verdadeira ciência de quem ele era. De uma pessoa totalmente apodrecida por dentro. Ele teve acesso ali pela primeira vez a ele mesmo num grau de intimidade que ele nunca havia tido. Olha que doideira. A filosofia, o que ela vai te proporcionar? Ela vai te fornecer uma técnica milenar a você ter também um contato íntimo com o seu eu verdadeiro e um contato íntimo com a essência das coisas. De modo que você recupere a posse da sua vida. De modo que você perceba em você a sujeira que precisa ser limpa. Para que a sua inteligência continue a perceber cada vez mais esse rastro que existe no mundo para um mistério ainda maior. Percebem? Nesse sentido, a filosofia se faz necessária. Então, para caminharmos para o final, eu dar uma lida aqui nas perguntas. O que é a filosofia? A filosofia, de maneira sintética, ela é uma técnica milenar que tem a finalidade de, primeiro, aperfeiçoar a inteligência humana. Segundo, através de um processo de autoconhecimento, limpar o interior do homem. Terceiro, compreender cada coisinha que existe na realidade e a inter-relação entre elas. Quarto, ter uma visão totalizante da realidade, recuperar o senso de cosmos, o senso de universo. Quinto, recuperar o senso de mistério, voltar a se maravilhar com o mundo, para que o mundo possa clamar a sua presença e que você possa ser convidado a compreendê-lo cada vez mais. Nós vamos tentar cumprir com essas finalidades durante o nosso curso. E quem serão os nossos auxiliares? Eu sou apenas o intermédio. Os auxiliares de fato, ou seja, aqueles que vão trazer a base para o nosso curso, serão os principais filósofos da história. Nós vamos estudar os criadores da técnica filosófica, que são os pré-socráticos. Nós vamos estudar a filosofia de Sócrates, compreender o porquê que Sócrates simboliza o filósofo por excelência. Nós vamos compreender uma antifilosofia que surge nesse período grego e como é que a filosofia ela teve que combater essa antifilosofia. Nós vamos estudar a doutrina platônica, que é uma das coisas mais maravilhosas já desenvolvidas pelo ser humano. Vamos estudar a filosofia aristotélica e como é que Aristóteles funda a ciência ocidental. Depois vamos chegar, à Idade Média. Vamos compreender como é que a revelação do próprio Deus, a partir da segunda pessoa da Trindade, influencia a filosofia. Vamos estudar
a filosofia confessional e autobiográfica de Santo Agostinho. Vamos estudar a filosofia de Santo Tomás de Aquino. E vamos adentrar, enquanto existir um único aluno nesse nosso curso, nós vamos adentrar também a modernidade e vamos caminhar sem um período que determine esse fim, que é o nosso curso. Então eu conto com a presença de vocês, é uma oportunidade única, tá? Esse curso, ele está direcionado a pessoas que têm um primeiro contato com filosofia, a pessoas que nunca viram filosofia e que querem melhorar, né, a sua posição no mundo, compreender melhor essas questões. Então é um curso de introdução à filosofia, que iniciaremos dia 30, segunda-feira, às 8 horas da noite. Nós teremos uma aula por semana, a inscrição dos alunos será feita mensalmente, e o valor, né, a contribuição é uma contribuição mínima, custa R$100, o investimento é de R$100 por mês, para você ter ali uma aula por semana, todas as segundas-feiras, de duração de 1 hora e meia, e às vezes até mais. Você vai ter acesso a essas gravações quando quiser, e esse curso a gente vai naturalmente carregando ele, com muita ordem, né, com muita disciplina. Vocês sempre saberão o que estamos tratando naquela aula, vai ter uma sequência lógica muito clara, mas que, no entanto, nós não sabemos quando ele vai terminar. Tá? Estou me arriscando aqui. Enquanto tiver um interessado, a gente continua com o curso. Tá? E vamos ver se vocês conseguem, né, trafegar nesse percurso, nesse itinerário necessário à vida humana conosco. Não sei se vocês vão topar. Quem estiver interessado e ainda não estiver inscrito no curso, basta me procurar, né, no privado, que eu darei maiores informações. Tá joia? Basicamente é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se temos algumas perguntas, para a gente tentar responder e darmos prosseguimento ao nosso encontro. Temos aqui do Mike. Grande amigo Varela, depois, se possível, fale algo sobre o aspecto geracional da filosofia, a questão da filiação intelectual, de como ela se serve da continuidade histórica para ser transmitida. Excelente questão, excelente questão. Veja bem, eu disse no início da live que a filosofia é uma tradição. É uma tradição, é uma técnica milenar. Quando a gente diz que algo faz parte da tradição, significa dizer que esse algo, ou essa técnica, ela é transmitida de geração para geração. E quando o Mike diz que a filosofia ela necessita de uma filiação intelectual, ele está encostando no ponto fundamental da filosofia. Que ponto fundamental é esse? A relação entre pai e filho, trazendo para o linguajar filosófico e intelectual a relação entre mestre e discípulo. Veja que coisa impressionante. É praticamente impossível o indivíduo humano ser autodidata em filosofia. Ele começar a querer estudar filosofia por ele mesmo. Porque a filosofia, como ela é uma técnica tradicional, como ela pertence a uma tradição, essa sabedoria ela deve ser passada através da relação entre mestre e discípulo. Assim como uma criança recém-nascida precisa do cuidado dos pais, que vão direcionar a sua vida, assim também, de forma análoga, é a relação na filosofia entre mestre e discípulo. O mestre é aquele que vai guiando o discípulo. Eis a necessidade do mestre, do filósofo. Todo mundo que estuda profundamente filosofia, em algum momento, ele vai se tornar também mestre, um guia para as outras pessoas. Por quê? Por um motivo muito simples. É da necessidade natural do ser humano ser guiado por um ser humano que já sabe o caminho. E também é da necessidade natural do ser humano que, quando se encontra um caminho, guiar outras pessoas. Isso faz parte da natureza humana. O homem, dentre todos os animais, é o único que, para aperfeiçoar sua natureza, ele depende de um outro ser humano que já tem a natureza aperfeiçoada. Aliás, é por isso que nós nascemos dentro de uma família, caramba. A família já é uma micropolis, uma microsociedade, no qual nós já fazemos parte. E é algo necessário para ordenar a nossa vida, nos direcionar nesse sentido. Veja que beleza. No curso, nós vamos ter a oportunidade
de compreender isso mais de perto. Ou seja, compreender como se dá a relação entre mestre e discípulo, compreender a importância da família nesse processo e compreender a importância do cenário político nesse processo. E por que no cenário social e político que está em degradação como o nosso, a filosofia ela é colocada de escanteio. Aliás, justamente pelo fato de vivermos numa antipolis, ou seja, numa sociedade totalmente desordenada, onde as famílias estão se desfalecendo, estão se atomizando, é que a filosofia se faz mais necessária. Ela vai fazer-nos recuperar esse norte, essa ordenação. Percebe? Excelente questão, Mike. Obrigado pela contribuição. Deixa eu ver se tem outra aqui. Temos mais uma aqui, ó, do Rodrigo. Que dica maravilhosa para estudar. Tive uma apresentação semana passada não muito boa. Talvez tivesse praticado a verbalização da verdade, teria me saído melhor. Exatamente. Um bom teste que nós fazemos com nós mesmos é quando a gente tenta verbalizar algo que a gente pensa já ter compreendido. Porque na medida em que as dificuldades vão aparecendo, e essas dificuldades são naturais, tá? Aquilo que a gente verbaliza é aquilo que está no nosso pensamento. Só que se o nosso pensamento estiver um pouquinho desordenado, a verbalização também sairá desordenada. Então, quando a gente encontra esse problema em nós, esse problema tem duas possíveis raízes. A raiz mais comum: nós não contemplamos a verdade de fato. Nós compreendemos ali fragmentos daquela verdade, mas não a compreendemos de forma integral. Percebe? Uma verdade contemplada, ela é uma verdade verbalizada. Não é assim? Por exemplo, pegar um exemplo para a gente sair da filosofia, mas que serve de ilustração para o que eu quero dizer. Sei lá, vamos supor que minha geladeira tenha dado defeito. Olha, eu não sei nada de geladeira. Eu olho para a geladeira, eu vejo um monte de partes diferenciadas. Eu não tenho a visão integral da geladeira materialmente falando. Então eu não sei onde está o defeito. Eu não sei qual é a posição existencial correta e ordenada do defeito da geladeira na geladeira como um todo. Mas olha que interessante. Quando eu levo, ou quando eu chamo um especialista em geladeira para analisar aquilo ali, ele já contemplou a geladeira. Ele sabe tudo da geladeira. Todas aquelas partes que para mim é uma confusão danada, que eu nunca meditei sobre a geladeira de forma correta, nunca contemplei a geladeira de fato, quando ele olha aquela confusão danada, para ele tá tudo ordenado. Aí ele escuta o barulho da geladeira, cara, ele já sabe exatamente o ponto material do defeito da geladeira. Porque ele tem a visão integral da geladeira. Ele contemplou, de fato, o que é uma geladeira. É óbvio que o filósofo não está interessado em geladeiras. Ele está interessado em questões existenciais muito mais complexas. Mas veja, serve de analogia. Serve de exemplo. Agora veja que coisa maravilhosa que é eu chegar para você e perguntar coisas assim do tipo: olha, o que é o amor? E você saber responder isso porque você sabe o lugar de fato do amor no cosmos. Filosofia te proporciona isso daí, ó. Olha que coisa magistral. E é óbvio que compreendendo melhor as coisas, a sua vida melhora, caramba. Porque você passa a agir com liberdade de forma mais ordenada. De forma que você esteja mais de acordo com a sua natureza e com a natureza das coisas, pô. Aí a tendência é que as suas ações sejam as mais corretas possíveis. Olha a importância da filosofia. No nosso curso nós vamos trabalhar uma cadeira da filosofia chamada ética. Olha que impressionante. O que é ética ou moral? É uma parte da filosofia que visa estudar a natureza humana, as potencialidades da alma humana. Cara, você vai compreender você por inteiro e vai saber onde é que você está errando na sua conduta. E vai poder atacar esse erro de forma direta, sem se perder no meio desse tratamento. A ética vem direcionar a sua conduta para a felicidade. Olha que coisa maravilhosa. Olha como a filosofia é importante. Percebem a questão? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Obrigado pelos elogios. Estou lendo eles aqui. Muito obrigado. Obrigado. Não temos mais perguntas, a princípio. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer agora. Se não,
podemos caminhar pro fim, tá? Refaço o convite, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, enquanto faz a pergunta, refaço o convite. O nosso curso de introdução à filosofia, né? Já tem ali mais ou menos 15 alunos inscritos, tem ainda vagas. Nós vamos começar dia 30, às 8 horas. Todas as aulas serão feitas pelo Zoom. As aulas ficarão gravadas e o aluno matriculado terá acesso a todas as aulas da maneira em que quiser, tá joia? Cada aula terá um tema de continuação, então vai ser muito importante que os alunos inscritos não faltem a aula ou pelo menos assistam a gravação, tá? Esse curso, ele não vai ser feito de qualquer maneira, tá? Uma boa aula depende de um bom aluno, isso aqui é muito sério. Isso aqui não é para espantar vocês não, mas é algo que é necessário ser falado, tá? Uma boa aula depende de um bom aluno. E o que é um bom aluno? Um bom aluno é aquele que mantém a atenção na aula. É aquele que se deixa levar por aquilo que o professor está falando, que faz um voto de confiança. Veja, o papel do professor não é abrir a cabeça do aluno e enfiar um monte de informação lá dentro. Não. Aliás, a educação está decadente justamente por isso. Os professores querem fazer isso, é errado. O papel do bom professor é iluminar um pouco um caminho e mostrar para o aluno que lá dentro dele existe uma inteligência que quer ser alimentada por verdades. Isso é muito sério. O que é verdade? O que é a verdade? O que é esse negócio que todo ser humano deveria amar? A verdade é a adequação do intelecto ao cosmos, à realidade. Quando nós adequamos isso daqui com a realidade, nós captamos uma verdade. Isso é muito sério. Tá? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Obrigado, Mariano. Obrigado pelos elogios, cara. Que maravilha. Professor, você irá abordar eventos atuais em suas aulas? Obviamente, necessariamente. Uma das atribuições do filósofo é estar atento à atualidade. É óbvio. Por quê? Existem dois mapas. Existem dois mapas que a filosofia quer trazer para nós. Um primeiro mapa é um mapa existencial. Ele está te mostrando mais ou menos o caminho para que você, através do aperfeiçoamento da própria inteligência, vai se localizando em busca da felicidade. E tem um segundo mapa que vai pontuando para você as contingências que vão aparecendo, as contingências atuais. Veja, só dá para fazer filosofia no momento presente. Apesar de ser uma tradição milenar, ela não é ultrapassada. Ela é viva. Filosofia é uma técnica viva. Não se lê Platão como um texto morto. Não se lê Aristóteles como se fosse uma mera doutrina ultrapassada. Não. Ali dentro daquele texto tem uma referência à realidade, à estrutura da realidade, a questões inclusive atuais. Porque veja que coisa interessante. Os princípios que norteiam a realidade, eles são princípios eternos, que estão aí desde sempre e não vão mudar. E se você domina esses princípios, você vai saber resolver problemas atuais. A filosofia é atemporal. Perfeito, Silas. Seja bem-vindo. Então veja, é uma técnica perene, atemporal, que serve para resolver questões de qualquer período histórico. Olha que interessante, Rodrigo, só para pegar como exemplo. A questão, o debate sobre a legalização do aborto. É um debate atual. Veja, mas se você sabe o que é a vida, e domina os princípios do que é a vida, e contempla a verdade do que é a vida, você vai saber dar a solução a esse problema. Isso é muito sério. Mariano pergunta, professor, estou no segundo período. Qual é a dica que você pode me dar para pegar bem a filosofia? Imagino que seja o segundo período de um curso de filosofia de ensino superior, né? Então, cara, a questão é você achar alguém que domine a técnica filosófica para te orientar. Ou então, já dominando um pouquinho dessa técnica, olhar para os livros de filosofia como filosofias vivas. Porque o que a academia vai tentar fazer com você? Né?
Se a academia for degenerada, tá? Como a maioria é, infelizmente. Não todas, mas a maioria. O que a academia vai tentar fazer com você? Ela vai tentar transformar o curso de filosofia em um curso de interpretação das palavras que estão num texto. Cara, filosofia não é isso. O texto ali, ele tá vivo. O texto ali designa algo objetivo da realidade cósmica. É algo muito sério. Você tem que ler Platão conversando com Platão. Você tem que ler até as antifilosofias que fazem tanto estrago no mundo, também como coisas vivas. Leu Marx, abri lá o pensamento de Karl Marx, a ideologia alemã, e lê aquilo com vivacidade. Você dá o voto de confiança para ele e compreende aquilo. Mas se você já está vacinado com os princípios da filosofia, você acha os pés de barro daquela falsa doutrina. Por isso que a filosofia é viva. Por isso que a filosofia resolve problemas do momento presente. Percebe? Isso é algo muito sério. O Mike diz aqui, a técnica de ver dizer o que é. Exatamente. Eu me maravilho, eu contemplo e verbalizo o que eu vi. Eu verbalizo o que é. Nenhum ser animal pode fazer isso, só nós. E aí querem falar pra gente que a gente não deve usar essa nossa capacidade natural? Que história é essa? Se eu não me maravilho mais com o mundo, não compreendo o mundo e não verbalizo verdades contempladas, você vai me desculpar, já não sou mais um ser humano. Sou um bicho. Quer dizer, pior do que um bicho. Pior do que um bicho. Porque vai surgir dentro de mim um vazio existencial. E esse vazio existencial vai te corroer por dentro. É o que nós chamamos de infelicidade. Um homem infeliz é um homem que vive uma vida subanimal. Porque, beleza, a verdade transcende a natureza do bicho, do animal. Então, nem a felicidade ele pode buscar. Então, ele também não pode ser infeliz, cara. Nós podemos. Aí a faca de dois gumes, ó. Renega a filosofia para você ver. Joga a técnica filosófica no lixo. Não se interesse por essas questões. O que você vai ser? Você vai ser um autômato. Você vai ser dominado pelo mundo. Você vai ser dominado pela desordem. Você vai ser um escravinho. E aí, meu amigo, vai crescer dentro de você um buraco existencial. Aliás, por que vocês acham que nunca na história do Brasil tivemos tanto casos de suicídios adolescentes? Da onde que vem isso? Isso vem da desordem, das famílias sendo desestruturadas, do mundo social e político desestruturado. Mas por que isso está acontecendo? Por falta de filosofia. Tá lá o pai e a mãe criando a criança, o adolescente ouve um monte de barbaridade na escola, chega cheio de argumento para o pai e para a mãe. Como o pai e a mãe não dominam os princípios, não dominam a base da filosofia, não conseguem responder aquilo. Pronto. Acabou a família. Acabou a família. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Cheguei atrasado? Seja bem-vindo, Silas. Vai ficar gravado, tá? Pelo menos por um dia. Eu que agradeço os elogios. Muito bom. Obrigado, Libêncio. Obrigado, Mariano. Aqui tem uma pergunta do Silas. Então dominar uma técnica filosófica e ser um devasso não faz de mim um filósofo. Exatamente, Silas. Veja bem, Silas. Quando Sócrates ele aparece como filósofo nas ruas de Atenas, na praça pública, e ele percebe que os sofistas, que são antifilósofos, falsos filósofos, estão dominando o cenário intelectual, o Sócrates se pergunta, o que aconteceu? Veja, você tinha uma tradição filosófica tão bonita, vinda dos pré-socráticos, o que aconteceu que agora está cheio de falsos sábios, falsos filósofos, que vivem pela fama e pelo dinheiro, que adentraram a democracia grega e a corromperam por dentro? O que aconteceu com a filosofia? Sócrates vai te fazer essa pergunta. E sabe qual vai ser a percepção de Sócrates? Vai ser a seguinte: já sei o que aconteceu. Faltaram aliar duas coisas: a aquisição de virtudes morais e a busca pela verdade. Não vai dar para amar a verdade se você não tem uma vida digna, meu filho. Percebe isso? Veja, a verdade
ela está em outro nível. Para você buscá-la e amá-la, você tem que adentrar esse nível. E esse nível exige de você um aperfeiçoamento moral e ético. Se você não tem uma ordenação interna, se você é devasso, olha, você precisa de corrigir alguma coisa aí. Agora, cuidado, isso não pode cair no moralismo. Isso é muito sério. A moral é a capacidade de você recuperar sua autonomia, de perceber os próprios defeitos, tentando melhorá-los. A própria tentativa de melhorá-los a partir da aquisição das virtudes já facilita e otimiza a busca pela verdade. Ó. Isso é muito sério. Tá? Anotei este argumento para defender a liberdade de expressão aqui. Boa, Rodrigo. Bem, gente, é isso. Se ninguém tiver mais pergunta, podemos caminhar para o fim. Ok? Espero que tenham gostado, tá? Depois passem essa live para pessoas que vocês acham que estejam interessadas no curso de Introdução à Filosofia. Deixarei a live gravada, tá joia? E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem estiver interessado é só me procurar pelo privado, pelo direct, que eu dou as coordenadas. O curso começa dia 30, segunda-feira, então faltam poucos dias, né, pra gente iniciar o curso, poucos dias para inscrição, ok? Fiquem com Deus, é isso. E para os alunos que já estão inscritos e para aqueles que vão inscrever, até segunda-feira. Ó, um detalhe, sexta-feira, às 8 horas, vamos fazer uma segunda live, tá? De repente vamos ter aí uma presença ilustre de alguém que pode nos ajudar nesse debate, tá joia? Nessa segunda live nós vamos tratar a questão da história da filosofia, tá? Nós vamos ver como é que a filosofia se organizou na história, tá? Essa segunda live vai ser colocada na sexta-feira. Temos aqui mais uma pergunta da Regilene. Por que não existe filósofo jovem? Perfeito, Regilene. Excelente pergunta. Porque falta ao jovem experiência de vida. Filosofia não é um acúmulo de informações. Filosofia não é um acúmulo de livros lidos. Filosofia é uma tradição, uma técnica viva, que deve ser atualizada na própria existência daquele que estuda filosofia. Filosofia tem que ser incorporada. É uma postura diante da realidade, diante de si mesmo. E, obviamente, um jovem, um adolescente, por ter as paixões ainda desordenadas, pelo jovem estar procurando um caminho, ele ainda não pode conseguir ser filósofo, dominar essa técnica. Veja que a sua pergunta é muito boa, viu, Regilene? Você acha gênios da matemática muito adolescentes e jovens e crianças. Mas por quê? Porque a genialidade da matemática está no domínio da estrutura lógica da relação entre as quantidades, que não precisa do mundo externo, que não precisa de experiência de vida. Tudo na matemática se resume ao próprio raciocínio lógico do indivíduo humano. Se resolve tudo aqui dentro. Então por isso que é comum crianças geniais no jogo de xadrez, geniais no conhecimento básico da matemática. Agora, bastou um conhecimento que necessita de experiência de vida e de conhecimento da realidade, já não dá para se achar entre os jovens. Santo Tomás de Aquino, concordando com Aristóteles, ele disse uma frase emblemática. Não se deve ensinar as coisas mais substanciais da filosofia para um jovem. Você deve começar pela introdução, porque vai faltar ao jovem experiência de vida. E aí, inclusive, aproveitando da sua pergunta, a filosofia pode funcionar como uma bomba relógio, quando mal trabalhada com jovens. Pode criar no jovem um instinto de arrogância. Ele ganha ali um cabedal cultural, um acúmulo de informação e já acha que é filósofo. Ó, aí ferrou. Ferrou. É um negócio muito sério. Muito sério isso daí. Inclusive a gente vê isso muito na rede social, né? Por um lado, a bolha foi estourada. Todo mundo está tendo acesso à filosofia, o que é muito bom. No entanto, tem aí um efeito colateral muito ruim. Você vê aí muitos adolescentes se colocando como filósofos. É algo muito sério. Não devemos nos colocar como filósofos. Isso é algo muito sério para ser falado. E aí o que acaba acontecendo? Você começa a ver um monte de adolescente soberbo, dando chicotada aí nas pessoas, com moralismo
estruturante esquisito. O moralismo ali disfarçado por trás de argumentos lógicos e um cabedal cultural. Isso não é filosofia. Não é filosofia. Ok? Eu acho que é isso. Se tiver mais alguma pergunta? Não? Gente, então vamos nos despedindo. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. Sexta-feira estaremos aqui de volta, tá joia? Fiquem com Deus. Até mais. Eu que agradeço, Rodrigo. Até mais, meu caro.